Nutri, você sabe que sua paciente pode ter mais de um tipo de endometriose? Então, existem tipos de endometriose diferentes e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Meu nome é Juscelia Barbieri, eu sou nutricionista, especialista em saúde da mulher e fertilidade, tenho mestrado e doutorado em inovação terapêutica e eu queria te convidar para seguir aqui o nosso canal no YouTube, o Nutri da Mulher Academy, onde a gente vai estar trazendo sempre muito conteúdo com embasamento científico para ajudar você, profissional de nutrição, a melhorar os seus atendimentos e a tratar suas pacientes de forma assertiva. Então, Nutri, vamos entender um pouquinho o que é a endometriose e os tipos de endometriose que a gente pode ter, que sua paciente pode apresentar. Então, a endometriose ela é uma doença estrogênio dependente de característica pró-inflamatória. Então, ela é uma patologia onde a paciente ela apresenta focos do endométrio fora da cavidade uterina. Então, o endométrio ele é uma camadazinha de tecido que todo mês recobre o útero e que descama todos os meses e deveria sair completamente através do canal vaginal. Só o que acontece? Em alguns pacientes, a gente tem esse fluxo sanguíneo, esse endométrio, descamando e não saindo completamente através do canal vaginal. Ele sobe pelas trompas, que é o que a gente chama de menstruação retrógrada, que acontece nessa paciente. E esse endométrio, ele se dispersa, pode se dispersar por todo o organismo da paciente de uma forma geral. Então, ela é uma patologia em que a gente vai ter a presença desse endométrio, como eu falei para vocês, fora do útero e não dentro do útero. É importante frisar isso porque a gente tem uma outra patologia que é a adenomiose, onde a gente pode dizer que elas são irmãs. A gente tem o endométrio, só que a gente tem no músculo do útero. No caso da endometriose, não, a gente vai ter fora desse útero, certo? Então, esses implantes endometriais, eles são implantes endometriais que eles vão causar inflamação no organismo, que eles vão causar dor nessas pacientes, por causa justamente desse processo inflamatório que acontece na paciente. Então, esses implantes endometriais, eles tendem a se proliferar, eles tendem a crescer e a produzir citocinas pró-inflamatórias, gerando um quadro de inflamação por completo no organismo desse paciente e é por isso que a gente caracteriza essa patologia como uma doença pró-inflamatória. Hoje em dia a gente já sabe que essa patologia também ela se comporta muito semelhante ao tumor benigno. Por quê? Porque esses implantes endometriais, eles têm a capacidade de se proliferar, eles têm a capacidade de disseminação por todo o corpo e também eles têm, existe um mecanismo imunológico que evita a morte desses tecidos. Então a gente tem uma redução do processo que a gente chama de morte programada, que é a apoptose. Então o paciente que tem a endometriose, ele apresenta uma tolerância imunológica. Naturalmente, o que é que deveria acontecer? Se acontecesse essa menstruação retrógrada, esses implantes eles deveriam ser eliminados pela ação do sistema imunológico. Mas no paciente com endometriose existe essa tolerância imunológica, o sistema imunológico não reconhece ele para poder fazer esse processo de eliminação. Então ele acaba ficando no organismo da paciente, ele acaba crescendo, se proliferando, se disseminando e gerando todo um quadro sintomatológico que compromete a qualidade de vida, inclusive a qualidade de vida intermolaboral para essas pacientes também. É uma patologia que a gente chama de estrogênio dependente. Por quê? Porque esse endométrio, ele é formado através do estímulo pela produção de estrogênio, tá? Especificamente o estradiol. Então, o estradiol, ele favorece o crescimento desse endométrio. E hoje, uma das teorias que estão envolvidas na explicação da endometriose sugerem a participação desse estrogênio nessa menstruação retrógrada, ou seja, o excesso de estrogênio que se percebe no organismo de algumas pacientes com endometriose, inclusive ela é chamada de uma doença estrogênio dependente. Então essa produção excessiva de estrogênio favorece com que esse sangue, ao invés de descer completamente pela vagina, ele vá e suba pelas trompas dessa paciente. Então é por isso que uma das estratégias que a gente pensa, inclusive, é de controlar esses níveis de estrogênio, de estradiol no organismo das pacientes que são portadoras de endometriose, ok? Então, se a endometriose é uma patologia onde a gente vai encontrar endométrio fora do útero, onde é que vai estar esse endométrio? Então é justamente isso que caracteriza os tipos de
endometriose. Então a gente pode ter focos desse endométrio, implantes endometriais, por exemplo, no ovário da paciente, formando inclusive cistos. Então, esses cistos decorrentes de endométrio são chamados de endometriomas. Quando esse foco está presente no ovário, a gente chama de endometriose ovariana. Esses focos, eles também podem ficar numa camada de tecido que envolve os nossos órgãos, que se chama peritônio. Então, quando a paciente apresenta focos no peritônio, essa endometriose, ela é chamada de endometriose superficial. Já quando a gente tem esses implantes presentes nos órgãos pélvicos dessa paciente, então, por exemplo, na bexiga, no intestino, a gente vai ter endometriose profunda nessa paciente. Então, são implantes que estão acometendo os órgãos pélvicos. Inclusive, dentro da endometriose profunda, vocês ainda podem encontrar alguns termos em relação à pesquisa, que é a endometriose na bexiga ou a endometriose no trato gastrointestinal, que é a endometriose intestinal, porque aí vai se encontrar a maioria dos focos no intestino ou a maioria dos focos na bexiga dessa paciente. O interessante é que essa classificação, obviamente, vai delimitar o quão importante está essa patologia no sentido de tratamento propriamente dito para a sua paciente. Porque às vezes ela vai ser uma paciente que apresenta um grau de endometriose de comprometimento muito maior e isso vai implicar também no tipo de sintomatologia que a paciente sente. Então, a maioria das pacientes, por exemplo, que apresentam endometriose ovariana, elas reclamam muito de dor na ovulação, porque justamente o foco está presente no ovário. Então, quando essa paciente vai ovular, ela sente dor, que não é natural, né? A gente tem aquela dorzinha de ovulação que ela é muito leve, muito simples, que é só indicando que está acontecendo o rompimento do folículo. Mas na mulher que tem endometriose ovariana, é uma dor muito mais importante, que precisa de medicação, inclusive, né? Nessa mulher que tem endometriose ovariana, inclusive, ela pode ter um comprometimento da reserva ovariana quando ela é submetida à cirurgia. Então, para algumas pacientes, inclusive, às vezes é feito uma recomendação de talvez, se ela quiser engravidar, fazer um congelamento de óvulos antes de fazer a cirurgia, tendo em vista que ela pode perder massa, ela pode perder conteúdo de ovário e isso reduzir a reserva ovariana dessa paciente, né? Se a gente tiver uma endometriose profunda, essa endometriose profunda muitas vezes faz com que essa paciente ela tenha muito mais sintomas. Podem ser sintomas de trato gastrointestinal, então são pacientes que reclamam muito de dor para fazer cocô, elas reclamam muito às vezes de constipação, às vezes esse fluxo intestinal ele muda, elas têm diarreia antes da menstruação vir, sofrem muito com muita distensão, com muita produção de gases. Então o trato gastrointestinal é algo que é muito sintomatológico para esses pacientes que têm implantes no intestino. Alguns pacientes elas têm na bexiga ou elas vão ter no ureter. Então elas vão sentir dor para fazer xixi, por exemplo. Elas vão sofrer muito com infecção urinária de repetição constantemente, por causa desses focos de endometriose que ela vai ter na bexiga. Então, consequentemente, dependendo da localização, a gente vai pensar, inclusive, até tratamentos diferentes. O médico pensa também em tratamento diferente, dependendo do grau de comprometimento que existir, de acordo com o tipo de endometriose e de acordo também com a sintomatologia da paciente. Hoje em dia, já é muito mais protocolo de profissionais que já estão mais atualizados de fazer a cirurgia para remoção dos focos só em casos realmente necessários e fazer o tratamento farmacológico e não farmacológico, na verdade, da paciente para tentar reduzir esses focos e melhorar a qualidade de vida. Entretanto, quando a paciente apresenta uma endometriose profunda associada a um comprometimento da qualidade de vida de forma muito significativa para essa paciente, em muitos casos já é recomendado o procedimento cirúrgico para a remoção desses focos para esses pacientes. Agora é importante frisar para vocês que a endometriose ela não tem cura. O que existe é um controle da patologia. E aí, consequentemente, mesmo que a paciente se submeta a uma cirurgia, ela vai precisar mudar o estilo de vida dela, vai precisar buscar por uma alimentação mais anti-inflamatória, utilizar estratégias nutricionais que sejam anti-inflamatórias, antioxidantes, para poder fazer o controle do sintoma, para que esse sintoma ele não apareça novamente,
ou mesmo aquela que não vai se submeter à cirurgia, né, ela precisa controlar esse crescimento, essa proliferação, essa disseminação e também induzir a morte desses tecidos. E isso a gente consegue fazer também utilizando as estratégias nutricionais que são adequadas e que têm essa capacidade de modular todo esse sintoma da endometriose nas pacientes de uma forma geral. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho mais sobre endometriose e abrindo o olhar de vocês de que é possível também tratar a endometriose através da nutrição, mas que é preciso escutar a paciente, saber da sintomatologia, saber qual é o tipo de endometriose que ela apresenta, para assim você conseguir delimitar da melhor forma possível o tratamento para a sua paciente. Lembrando que esse diagnóstico ele é médico, ele não é nutricional. Você pode até imaginar por esses sintomas que eu falei que a paciente ela pode ter, então você pode chegar a essa hipótese. Então, chegando a essa hipótese, você pode recomendar que esse paciente ele vá a um profissional, um ginecologista, para fazer uma avaliação e fechar o diagnóstico. Aí sim, você vai consequentemente traçar uma estratégia nutricional que seja para o tratamento da endometriose para o seu paciente, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Já compartilha esse vídeo com outros profissionais de nutrição, tá? Não deixa de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. E se você quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre saúde da mulher, sobre endometriose, aprender como tratar essas pacientes e como transformar de verdade a vida delas para que elas não sofram tanto, com tantas dores, que elas não percam trabalho, por exemplo, por causa dessas dores que elas sofrem, que acometem tanto elas, eu queria convidar vocês para vocês conhecerem a formação ISIS, que é uma imersão em saúde feminina e fertilidade. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link da nossa formação. Vão lá, olhem, verifiquem o nosso conteúdo, que vocês vão perceber que o conteúdo que a gente tem para trazer para vocês é um conteúdo que vai mudar a vida de vocês e a vida das pacientes de vocês. Então, até o nosso próximo vídeo.